Vamos falar sobre promessas? Você já ouviu falar daquela frase, quem tem promessa não morre? Não somente ouviu, mas também já repetiu ela, né? Infelizmente, eu gostaria muito que essa frase fosse verdade, mas a verdade é que não é. E um bom exemplo disso é a história de Moisés. Moisés havia recebido uma promessa da parte de Deus que iria tomar por posse a terra de Canaã. Mas infelizmente, Moisés não conseguiu alcançar a promessa. E assim, nos tempos de hoje, na nossa atualidade, acontece da mesma forma. Existem pessoas, muitas pessoas, que Deus tem planos para elas, projetos para elas, promessas para elas, mas elas não se adequam no padrão da promessa e por não se adequar, não conseguem tomar posse da promessa. Entendo um princípio básico da vontade de Deus, é de que nem tudo o que acontece e deixa de acontecer é a vontade de Deus, mas muitas das vezes é a permissão de Deus. Então tem promessas que não se cumpriram na nossa vida ainda, não é porque Deus não quer, não é porque não seja a vontade de Deus, é porque Ele não permitiu por nós não estarmos adequados ao padrão de Deus para alcançar a promessa. E o intuito desse vídeo é te ajudar a identificar se você está nessa margem de risco de não se adequar ao propósito que o Senhor tem para a sua vida. Todos nós temos algo para viver em Deus. Alguns na área financeira, outros na saúde, outros na vida familiar, na vida conjugal, outros na vida ministerial, outros em outro tipo de situação. Gente, o primeiro erro das pessoas que não alcançam a promessa de Deus é esse. Moisés, Deus deu um povo difícil a Moisés para que ele conduzisse. Mas Moisés não considerou que ele também estava sendo provado e avaliado por Deus para se encaixar na promessa. Deus libera uma palavra para as nossas vidas e nós começamos a ser provados. O intuito dessas provações é criar em nós alicerce, raízes, para que a gente possa receber esse vinho novo e o nosso odre não venha se corromper. Então Deus ele precisa, antes de cumprir a promessa, permitir que situações venham para nos provar, para saber se a promessa não vai roubar o nosso coração. E nessa caminhada, Deus permite pessoas complicadas, pessoas difíceis, porque essas pessoas vão ser lapidadas por nós, mas também nós vamos estar sendo lapidados pelo Senhor. E se por um só momento a gente subestimar a retidão do Senhor, a justiça, e achar que nós, por estar sendo ali usado em algo importante para Deus, que nós não estamos também sendo avaliados por Deus, a gente pode colocar tudo a perder. Mesmo que você receba uma promessa extraordinária e grande, certifique-se que o seu coração continua pequeno, humilde e submisso. E falando em humilde, o segundo tópico é esse: humildade. Permaneça humilde. Deus ele tem a mania de fazer coisas extraordinárias através do ordinário. Não de forma pejorativa. Não, eu estou falando que Deus ele tem essa inclinação de fazer coisas grandes através de coisas simples, porque ele ama a simplicidade. Então, por mais que você tenha recebido uma promessa de ser grande, de viver algo grande, continue pequeno, continue simples. Porque se você só por um momento você for orgulhoso, arrogante, prepotente ou achar que você é alguma coisa por conta da promessa, acredite que você não vai alcançar a promessa e você vai botar tudo a perder. Então, permita que o Senhor trabalhe no seu coração para que ele continue sendo pequeno. O terceiro tópico de coisas que atrapalham você a viver a promessa é a sua falta de posicionamento. Pois é, vamos supor que o Senhor tenha prometido para você que você vai ser um advogado. Quando ele libera a palavra para a sua vida, você vai precisar se posicionar e se encaixar naquela palavra. Você vai precisar começar a agir conforme a palavra. Provérbios 23:7 fala assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Então, quando você recebe a palavra, você precisa se portar com a palavra. Você precisa se encaixar na palavra. Você precisa se comportar como se já estivesse vivendo aquela palavra. Então, se Deus prometeu que você vai ser um advogado, estude para ser um advogado. Se vista como um advogado. Fale como um advogado. E aí você agirá conforme a palavra e se encaixará. Se o Senhor falou que você é um profeta, se vista como profeta, estude como profeta, busque os dons de um profeta, e aí sim você vai estar adequando, trabalhando a sua fé. Não espere acontecer para crer, mas antes de acontecer, se revista com aquela palavra. Eu vejo Deus liberando muitas palavras na vida das pessoas, da vontade dele. Inclusive, esse é um dos
das funções do profeta, é mostrar a vontade de Deus para a vida das pessoas. E aí, o que acontece? A maioria das vezes eu vejo promessas não se cumprindo. E essa é a parte mais triste do profético. É você ver uma terra linda, preparada, e por causa da incredulidade do coração das pessoas, elas não alcançam. Então, muitas das vezes a palavra profética, ela vai vir com uma condução. Por exemplo, Deus usa para falar assim, você vai prosperar. Certo, Deus falou que vai prosperar, mas e agora? O que eu tenho que fazer para poder de fato prosperar? Qual é a sabedoria, a palavra de sabedoria para que eu possa aplicar e viver o propósito? Então, muitas das vezes, Deus vai pedir uma renúncia, muitas das vezes uma atitude de fé, muitas das vezes você vai precisar de uma cura interior para poder viver a promessa. E nisso tudo você precisa se despir da incredulidade, porque a incredulidade é mais um tópico que impede a pessoa de alcançar a promessa. É a incredulidade. E muitas das vezes a promessa, ela parece impossível aos nossos olhos, é extraordinária demais pra gente, e a gente se vê tão pequeno, acho que não vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes Deus, ele vai sim nos dar essas promessas grandes, e nós precisamos manter a constância e a perseverança, porque ele vai provar a sua fé. Não pense que ele vai dar algo sem que você tenha fé. É como se fosse uma moeda de troca, sabe? Você dá a fé e o Senhor te dá a promessa. Por exemplo, se Deus fez uma promessa para você, agora vamos falar a nível ministerial, que você curaria os enfermos, que você libertaria as pessoas, que a sua oração ia curar enfermidades, e aí você fica ali esperando a promessa se cumprir, mas tem uma questão, Deus está provando a sua fé. Então vai começar a aparecer enfermos, pessoas doentes no seu caminho. No dia a dia, você vai se deparar com pessoas doentes e você vai acreditar que você precisa primeiro ter uma fé avassaladora para poder depois orar. E não é assim. A fé, ela precisa ser exercitada. Assim como os dons, eles precisam ser exercitados. Você precisa crescer nos dons, mas não vai crescer se você não colocar a mão na massa e começar a operar no dom em questão. Então, se o Senhor prometeu que você vai curar os enfermos, se é algo que arde no seu coração, você precisa começar, mesmo que seja pequeno, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, você precisa começar, porque na medida que você começar a dar o seu pouco a Deus, ele vai começar a entregar o muito, porque ele vai ver que você está disposta a viver a promessa. Então, muitas das vezes isso acontece, Deus faz uma promessa e ele precisa que a gente se posicione. Mais uma coisa, muitas das vezes Deus vai permitir que a promessa venha através de algo simples, algo que parece ser pequeno, algo que pareça ordinário. Muitas das vezes Deus vai colocar ela diante de nós, nas nossas mãos, mas porque a gente espera que venha do extraordinário, a gente não consegue enxergar. Então a gente deixa passar a nossa promessa, a gente não consegue enxergar a oportunidade que o Senhor está colocando em nossas mãos, porque a gente espera que venha de algo extraordinário. Só que aprenda isso, Deus ama a simplicidade. Amém? E algo que impede também é o nosso próprio coração, as más inclinações do nosso coração. Porque muitas das vezes nós não permitimos que o Senhor nos forje para poder caber no propósito. Então a gente não tem sustento, a gente não tem raiz, como disse no começo do vídeo. Se você acredita que você precisa viver a promessa para ser feliz, é porque ela está roubando o seu coração. Porque a sua felicidade não pode depender da promessa. Porque aí você vai demonstrar que você não é maduro, que você não está preparado para acessar a promessa de Deus. E o risco do Senhor te perder para a promessa é muito grande. Então, por imaturidade, nós não alcançamos a promessa também. Outra coisa que acontece também é quando a gente depende, quer viver a promessa para provar algo para as pessoas, provar que somos algo, provar que somos aceitos, pela afirmação, sabe? Então isso é um empecilho, um obstáculo. Por quê? Agora eu vou te falar uma chave muito importante. Todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, a glória precisa ser dada ao Senhor. Tem pessoas que não vivem a promessa ou perdem a promessa por conta que não deu a glória a Deus, mas desejou ter a glória daquilo para si mesma. E isso é um empecilho muito grande, é um pecado você desejar a glória que é do Senhor. E isso vai te afastar da promessa, de viver a promessa, com certeza. Então, em todas as coisas, mantenha-se humilde, obediente e simples. O último tópico muito importante é a sonegação da honra. Gente, se tem algo que Deus leva a sério, é a honra. Nós precisamos ser muito cuidadosos. Existem pessoas que se apropriam da promessa e por não dar a honra devida, acaba pondo tudo a perder. Ele leva isso muito a sério. Eu vou te dar um exemplo. Se você
tem ali buscado pela sua promessa, e se tem pessoas ao seu redor que te ajudaram, que oram por você, que dividiram com você as dores para alcançar a promessa, que choraram com você, se alegraram com você, seja ela uma pessoa que tem visibilidade ou uma pessoa simples, uma pessoa que às vezes nem mesmo conhece o evangelho, mas se a pessoa de alguma maneira contribuiu para que você alcançasse essa promessa, seja em oração, se essa pessoa te deu um copo de água fria, você precisa honrar essa pessoa. E essa honra não precisa ser em ofertas, em dinheiro, em quantidades alarmantes de dinheiro, mas vai da forma que o Senhor te conduzir. Às vezes basta você convidar essa pessoa para um almoço, fazer um jantar, mas você precisa de alguma maneira dar honra para essa pessoa, porque o Senhor, ele leva isso muito a sério. E muitas das vezes a pessoa, por não honrar nem a Deus e nem as pessoas que Deus colocou no caminho delas, elas acabam perdendo a promessa. Vou gravar um vídeo sobre primícias. Se você não ouviu sobre, você pode pesquisar na palavra que lá tem a lei das primícias. Deixa eu dar uma pincelada. A lei das primícias é que Deus falou que quando o povo acessasse a terra prometida e começasse ali a ter os primeiros frutos, eles precisavam dedicar os primeiros frutos ao Senhor. Porque é uma forma que garantisse que quando eles começassem a ter ali o mantimento, dando a primeira parte para Deus, o restante ficaria abençoado para eles poderem usufruir. Então, tudo que o Senhor colocar em suas mãos, a primeira parte é do Senhor. E é isso que eu vou falar no meu vídeo sobre as primícias. Se o Senhor te deu um carro, o primeiro passeio, leve uma pessoa e honre essa pessoa em nome do Senhor. E com certeza o seu carro ficará abençoado para você poder desfrutar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Obrigado, se você ficou até aqui. Guarde essas palavras e pratique elas, que você vai ver que o seu processo vai se acelerar e você vai alcançar a promessa de Deus para sua vida em nome de Jesus. Um beijo.